Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Telejornal das Férias 5.0. Hoje temos um programa especial dedicado a temas que dizem muito à nossa região: inovação, juventude e Algarve. Ao longo do programa vamos ter opiniões, debates e mais à frente uma entrevista especial. Vamos então passar a palavra aos nossos comentadores no estúdio. O que têm para nos dizer? Bem-vindos! Hoje vamos falar um pouco sobre o que está a acontecer no mundo da tecnologia, mais especificamente aqui no Algarve. É verdade, a inovação já não está só nas grandes cidades, está a espalhar-se por toda a região. Desde startups ligadas à inteligência artificial até soluções para o turismo inteligente. Sem esquecer as empresas que usam robóticas na agricultura e no mar. Sim, estão a transformar completamente setores tradicionais. O mais interessante é que muitos destes projetos são criados por jovens. E mostram que o Algarve é muito mais do que praias, também é um centro de inovação. Quem diria que estariam a usar drones para monitorizar florestas e prevenir incêndios? Ou sensores inteligentes para preservar os recursos naturais. A tecnologia está a abrir novas oportunidades para a religião. E o futuro parece ser muito promissor, se continuarmos a apostar na inovação. Vamos então começar com o primeiro tema do dia. É um tema que está literalmente a mudar o mundo: a inovação e a tecnologia. Bom dia. Senhora Ministra, antes de falarmos de política e projetos, gostávamos de conhecer um pouco da sua história. Que momentos marcaram a sua juventude e inspiraram a seguir este caminho? Os momentos que acho que mais marcaram a minha juventude foi obviamente o período que eu passei na escola, os amigos que fiz, muitos deles acompanham-me e têm-me acompanhado ao longo da vida, e depois eu se calhar também ia destacar a experiência que tive na Associação de Estudantes da minha escola e a participação no Parlamento dos Jovens. Foram dois projetos que acabaram por marcar também o meu percurso, não só como jovem, mas depois nas funções que eu atualmente desempenho. Houve alguma pessoa ou experiência que tenha sido decisiva para a sua escolha da vida pública? Houve, eu costumo contar esta história. Como é que nasce o meu interesse na política? Eu já gostava de política em casa, o meu pai, os meus irmãos, a minha mãe, sempre falámos muito de política. Mas no ensino secundário, na aula de francês, nós tínhamos muitas oportunidades para discutir temas sociais, temas às vezes assim um bocadinho mais polémicos, e eu tinha uma colega que era dirigente da Juventude Comunista. E, obviamente, ela tinha sempre uma perspectiva das coisas um bocadinho diferente da minha, tinha na altura e certamente terá hoje em dia. E numa dessas nossas discussões, porque a dada altura as aulas eram eu e a minha colega Diana a esgrimir argumentos, eu não tinha nenhum envolvimento político nem partidário na altura, tinha 15 anos, mas numa dessas discussões ela virou-se para mim e disse: tu com essas ideias estavas bem, e depois lá me disse uma juventude partidária, mas aquilo que ela queria verdadeiramente dizer é de que eu de facto tinha opiniões muito marcadas sobre um conjunto de temas, e isso acabou por influenciar muito daquilo que foi a minha vida a seguir, porque eu cheguei a casa, perguntei, disse ao meu pai: olha, passou-se isto, preciso que tu me ajudes, porque eu não percebo nada o que é que são os partidos, o que é que defendem. Ele deu-me uma resposta que me dá muitas vezes: não, vai procurar, e se tiveres dúvidas vais falar comigo e eu esclareço-te. Agora não vou ser eu agora a dizer-te qual é que é o melhor partido, o que é que cada um defende. Não, tu tens já alguma maturidade, vai procurar por ti. E foi isso que eu acabei por fazer, a resultado dessa discussão nessa aula. E, portanto, esse é um momento que eu guardo bastante e que tenho contado várias vezes, porque acabou por condicionar, por marcar muitas coisas que eu depois acabei por fazer. Ok, muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Bom dia. O que a motiva hoje a trabalhar com e para os jovens?
Olha, hoje é um bom dia para eu poder responder essa pergunta, chegar aqui, a Castro Marim, e conhecer-vos, a vocês que estão aqui nesta atividade, nesta sala, ou nos vossos colegas que estão na sala de cima, e que têm tido a oportunidade de ter experiências relacionadas com o ensino computacional, com robótica, inteligência artificial, comunicação digital, que é o que nós estamos a fazer aqui. Hoje é um bom dia para eu me lembrar mentalmente, e como fiz esta pergunta, partilho contigo, porque é que vale a pena exercer funções públicas. É para ter um impacto na vida das pessoas, no caso, na vida de jovens. Quando conversa com os jovens do Algarve, o que mais ouve como preocupações ou sonhos? Os jovens do Algarve têm em comum com os jovens de todas as partes do país, têm uma preocupação, que é poderem ficar no seu país. Porque nós nos últimos anos temos assistido à imigração de muitos jovens qualificados que obtiveram a sua formação e que depois não conseguiram encontrar cá a oportunidade para construir o seu projeto de vida, e aquilo que ambicionam, e bem, os jovens portugueses e naturalmente os jovens do Algarve também, é poderem ser felizes na sua terra, e é nisso que estamos concentrados. Ok, obrigado. E estava muito nervosa. Preparei a pergunta 1000 vezes, mas estava muito nervosa, então eu estou-te a dizer isto porque correu muito mal e, portanto, a ti vai correr bem, mas a mim correu mal. Então o que é que eu fiz? Em vez de lhe dizer que a intervenção, as palavras que ele tinha dito eram muito interessantes, eu disse-lhe, a pergunta que eu lhe vou fazer é muito interessante. E olha, toda a gente começou a rir e eu não percebi. Porque estava ainda com os nervos, não é? Só depois é que me explicaram, tu não tens noção do que disseste, e eu não. Tu disseste que a tua pergunta era muito interessante. E pronto. Mas as tuas perguntas vão correr bem. A minha é que, pronto, olha, não correu bem. Mas tu sabes que ela é simpática. Oh, Raia, está a dizer que é vizinha da Presidente, ela está nervosa por tua causa, não é por minha. Mas, oh, Raia, mas eu juro que ela é simpática. Olha, eu gosto muito das cores das tuas unhas. Obrigada, são As falsas. minhas são falsas? São falsas como? Então, são falsas. Eu colei. E as minhas? Tem mais cor para o verão. É mais para o verão, não é? Agora para setembro já não posso usar, não é? Podemos? Que conselhos daria a um jovem que se sente que não tem oportunidade na sua terra? Que o Governo está a trabalhar para poder criar condições para poderem estudar e viver na sua terra. Estamos a tomar várias decisões com esse objetivo. Como imagina o Algarve daqui a 10 anos, se tudo correr como deseja? O Algarve daqui a 10 anos. Eu acho que essa pergunta deve ser mais respondida pelas pessoas de cá. Mas eu quero que o Algarve seja associado a um sítio de riqueza e crescimento económico, que as pessoas tenham qualidade de vida, tenham acesso a bons cuidados de saúde, tenham acesso a boas escolas, a boa educação, tenham acesso a projetos inovadores e que impactam a vida dos jovens algarvios. Eu acho que é essa a imagem que eu quero do Algarve. A Reia está-me aqui a contar os segredos, mas eu não posso dizer porque é segredo. Vá. Vá, concentra-te que a gente não está a falar contigo, ó Miguel. Que papel acredita que os jovens podem ter na construção desse futuro? Têm de ter um papel essencial, decisivo. Ou seja, para nós conseguirmos tomar boas decisões e que permitam aos jovens ficar na sua terra, nós temos de saber quais é que são as dificuldades e as preocupações que os jovens têm. Eu não vou perguntar, não vou fazer essa maldade, não vou perguntar a uma pessoa de 70 anos quais é que são as preocupações que os jovens têm, nem vou perguntar a um jovem quais são as preocupações que o reformado tem. Eu tenho de procurar ouvir as pessoas para quem eu quero desenhar políticas públicas, no caso dos jovens, com o objetivo de que possam ficar a construir os seus projetos de vida nas suas terras. É por isso que
Nós estamos neste momento a terminar a Agenda Nacional de Juventude, que vai ter um conjunto de medidas dirigidas aos jovens, e nessa agenda, para construir essa agenda, nós corremos o país todo. Quando eu digo nós, o Instituto Português do Desporto e da Juventude, o Conselho Nacional de Juventude, a FNAJ, para ouvir o que os jovens querem que essa agenda tenha. E isso tem de ser sempre a marca, ou seja, ouvir jovens, mas também dar oportunidade a que os jovens possam estar em lugares de decisão. Isso aconteceu comigo, quando eu fui para o governo, tinha na altura 34 anos. Isso acontece em muitas assembleias de freguesia, em muitas juntas de freguesia, em muitas assembleias municipais, em muitas câmaras municipais, onde nós temos jovens com capacidade de tomar decisões a pensar também em jovens. Estás convencido, Miguel? Aham. Mais? Então, Tive um ataque de riso. foi. Se pudesse deixar uma mensagem pessoal aos jovens algarvios que estão a começar a sua caminhada, qual seria? Experimentem o maior número tenham acesso ao maior número de experiências possíveis. Viajar, e hoje em dia há muitos projetos também a nível europeu que permitem que essas experiências possam chegar mesmo a todos os jovens. Tenham vários empregos. Eu quando tinha 16 e 17 anos, no verão fiz várias atividades para ocupar as minhas férias de verão. Curiosamente, um dos programas foi este. Eu fui guia de um museu, fui monitora de uma colónia de férias com crianças, trabalhei num café, na faculdade envolvi-me na Associação de Estudantes, envolvi-me na Associação Europeia de Estudantes de Direito. E porquê é que eu estou a dar estes exemplos? Porque obviamente é muito importante nós termos boas notas, termos a nossa formação. Isso de facto permite que nós depois consigamos ter salários mais elevados e melhores empregos. Mas cada vez mais nós valemos por todas estas experiências que nós temos, pela bagagem que levamos, e portanto, além de estudar e de sermos bons alunos, nós devemos ter também esta preocupação de querer conhecer, de ler, de ver filmes, ouvir música, de sermos mais ricos e de sermos dessa forma também melhores seres humanos. Senhora Ministra, que mensagem deixaria para que os jovens sintam que a política é também para eles e não apenas para os adultos? O mais fácil para mim seria dar alguns exemplos de decisões que têm sido tomadas e têm sido tomadas por jovens. E também deixem-me partilhar, o meu gabinete, as pessoas que trabalham comigo, em particular nestas matérias, são muito jovens. E também é importante perceber que há um trabalho, há um esforço que o país tem de fazer, que é, se por um lado pede a participação dos jovens, depois tem de permitir que os jovens participem mesmo. Eu contei esta história no outro dia num podcast, porque me perguntaram se alguma vez senti algum tipo de paternalismo por ser jovem, e já senti várias vezes. O mais vocal foi ir a uma instituição e a pessoa da instituição que me recebeu à porta virou-se para mim assim que me viu e disse: é demasiado jovem para ser ministra. E portanto há aqui um esforço que nós temos de fazer, e que eu acho que depois, seja a nível nacional, seja depois nas autarquias, que é dar a oportunidade a que os jovens possam ter de facto a decisão em matérias que impactam a sua vida. Algumas das decisões que nós tomamos, e muitas delas foram desenhadas por jovens, uma delas foi o cheque psicólogo e o cheque nutricionista, que agora vai passar a ser gerido pelo IPDJ, e que permite que qualquer jovem até aos 29 anos possa ter acesso gratuito a consultas de psicologia e de nutrição. Sobretudo depois da pandemia, ganhou muita visibilidade o tema da saúde mental, até porque a pandemia, como sabem, teve um impacto muito grande na saúde mental das pessoas em geral, porque vivemos uma pandemia,
mas em particular dos mais jovens. Muitos colegas vossos, e se calhar não é o teu caso, Miguel, porque a pandemia já foi há 5 anos, que idade tens? 12. Não, pode ter sido o teu caso. Tiveram anos extraordinariamente importantes em que não estavam na escola, que estavam em casa, não conviviam com os colegas, conviviam apenas com a sua família e a convivência que tinham com a escola era através do monitor, do computador, seja do computador ou tablet, e portanto isso teve de facto impactos e isso fez com que nós criássemos respostas para jovens, neste caso até aos 29 anos, terem acesso a consultas de psicologia, mas também de nutrição. Este é um exemplo de uma medida que foi pensada e foi desenhada por jovens para dar resposta a um problema que os jovens têm. É? Vou-te começar a levar para as audições regimentais, porque isto aqui é bom. Normalmente nas outras bancadas não é este entusiasmo. Temos de atuar em várias frentes. No domínio da investigação há obviamente um compromisso de aumentar o financiamento para essas áreas, mas também de nós darmos aqui alguns sinais que são importantes. Quando nós, e esta é uma exceção que eu abro, eu até junho tive, sim, até junho exatamente, tive nas áreas que geria, uma delas era a modernização. E um dos projetos que lançámos no final do ano passado foi o desenvolvimento de um LLM. No caso, o nome até que demos foi o Amália, e optámos por envolver apenas entidades públicas e apenas instituições de ensino superior, precisamente porque temos muita qualidade nas nossas unidades de investigação, temos muita qualidade nos nossos investigadores que participam e dão cartas em projetos internacionais, e não faz sentido nenhum que nós, nos instrumentos que temos ao nosso dispor, não aproveitemos todas as oportunidades para dar valor e reconhecimento à qualidade da investigação que temos. Na altura houve algumas críticas, e lembro-me que uma das críticas que ouvi, mas agora são só unidades de investigação portuguesas. Sim, claro que sim. E de tal forma foi que saiu um relatório há 2 semanas da Comissão Europeia que avalia os países, tem um ranking mesmo, os países em matéria de governo digital e de boas medidas, boas decisões na área do digital. E Portugal, o ano passado, portanto com dados de 23, não é? Portanto em 24 foi divulgado isso, estava em 14º lugar, e este ano, com os dados já do ano passado, Portugal está em 8º lugar, nos 27, considerando os 27 países da União Europeia. Portanto nós subimos 6 posições. Curiosamente, um dos projetos que mereceu o maior elogio da Comissão Europeia foi precisamente o Amália. E que ajuda também a explicar a subida de 6 posições no ranking de um ano para o outro, que é de facto significativo. E, portanto, nós precisamos de mais investimento nessas áreas, mas precisamos também de, sempre que temos oportunidade para isso, de fazer boas escolhas, dando visibilidade e dando reconhecimento à qualidade dos profissionais que temos cá, para que eles não tenham de ir para fora para obter esse reconhecimento. E se estiverem todos, gostei muito de estar aqui convosco. Obrigada, Sra. Ministra, por ter estado connosco hoje. Um grande obrigado também aos nossos comentadores e, claro, a todos que estiveram a assistir. Foi um prazer ter a vossa companhia. Continuem ligados e tenham um excelente dia.